Graça e paz, boa noite, gente. Vamos hoje meditar um pouco na palavra do Senhor. Vamos falar de duas mulheres, né? Marta e Maria, que se encontra o texto básico, né? Em Lucas 10, do 38 ao 42. Está escrito assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Então, aproximando-se, disse: Senhor, não se dê de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo, Jesus disse-lhes: Marta, Marta, está ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual dela não lhe será tirada. Amém? Que o Senhor venha falar conosco, né, através do Espírito Santo, que Ele venha revelar a nós os seus mistérios, os seus prodígios e maravilhas. Então, por que essa passagem hoje? Por que falar de duas mulheres, Marta e Maria? Porque, gente, não é só aceitar Jesus em nossas vidas. Não é apenas abrir a porta do nosso coração. Mas é nós sentarmos aos seus pés, ouvir Ele falar, ouvir a direção que Ele tem para as nossas vidas. Porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Mas, muitas das vezes, nos tornamos como uma Marta, que apenas só aceitamos Jesus, né? E não deixamos Ele nos conduzir. Estamos tão, como que eu posso falar, atarefadas com as coisas do dia a dia, né? Que esquecemos a grandeza do Senhor. Que esquecemos de parar para ouvir Ele. Não é apenas receber Jesus na sua casa, é deixar Ele fazer morada, é você se derramar diante dos pés dEle e falar: Senhor, eis-me aqui, fala que tua serva ouve. Espírito Santo, revela-te a mim, porque somente Deus ele tem o poder de mudar as circunstâncias das nossas vidas. Somente o Senhor, ele pode fazer com que o céu desça e a glória dele venha resplandecer sobre as nossas vidas. E quando a Marta ali, né, indignada, ela fala com Jesus que Maria, que era para Maria estar ajudando ela, o Senhor Jesus pega e fala com ela: Marta, Marta, estás afadigada com muitas coisas, mas Maria escolheu a melhor parte. Escolhemos a melhor parte quando a gente se dispõe a ouvir a voz do Senhor. Escolhemos a melhor parte quando nos dispõe a obedecer à voz do Senhor, sabe? Quando nós negamos o nosso próprio eu, quando enxergamos que nós não somos nada sem o autor e consumador da nossa fé. E que para todas as coisas existe um tempo determinado. Em Eclesiastes mesmo fala que há um tempo para todas as coisas, debaixo do céu e acima do céu. Então, por que nós devemos andar ansiosos, não é mesmo? Olha para você ver. Nós andamos tão ansiosos com as coisas terrenas e esquecemos a espiritual. Não que eu estou dizendo que a terrena não é tão importante. Sim, cada qual tem seu lugar. Mas, e a essência verdadeira? Que é a salvação que só o Senhor Jesus Cristo pode nos dar. Então, nós só vamos ter a nossa vida mudada quando nós entendemos o direcionamento ao qual só Deus pode nos dar. Então, quando nós nos lançamos, né, diante dos pés de Jesus e ouvimos, né, e optamos por ficar com a melhor parte, nós estamos sendo Maria e não Marta. E que nós possamos ser Maria todos os dias, renunciando a nós mesmos, né, renunciando aos paradigmas, né, do dia a dia, e que nós possamos ter uma vida de santidade a Deus. Que nada nesse mundo é tão importante quanto estar na presença do Senhor, porque aqui tudo é passageiro. Uma hora, um dia, isso tudo vai passar, entendeu? Então, assim, o que vai sobrar é o que eu tenho escolhido. Será que eu tenho escolhido a melhor parte, que é estar diante do Senhor, porque o Senhor ele me dá vida, vida eterna, a vida em abundância,
em meio às lutas o Senhor está comigo, Ele tem me sustentado, Ele tem me honrado, né? Então, será que eu estou ocupado demais com os meus afazeres do dia a dia? Ocupado demais com os meus conteúdos do dia a dia, com os meus próprios egos, próprios princípios, próprios desígnios, próprios sonhos? Será que eu tenho ouvido a voz do Senhor? E aqui também me lembra muito Samuel. Quando Deus chamou Samuel, sabe? O Senhor chamava Samuel, Samuel. E Samuel disse: Fala, Senhor, que o teu servo ouve. E que nós possamos estar, assim, atento à voz do Senhor. Atento àquilo que Deus quer para as nossas vidas. E que nós possamos derramar o nosso vaso de alabastro nos pés do Senhor. Porque o nosso unguento derramado, ele exala quando nós temos um coração grato, quando nós estamos ali dispostos a obedecer, sabe, ao Criador de todas as coisas. E entendemos que o Senhor Jesus, ele sempre vai estar conosco e que neste mundo nós teremos aflições, mas quando nós disponibilizamos de ouvir aquilo que Deus quer de nós e de ouvir aquilo que Deus quer falar, minha filha, você rompe fronteiras, porque é a certeza que você tem que você não está sozinha e que Deus estaria com você o tempo todo, sabe? Então, assim, eu deixo essa passagem para nós refletir um pouco, né, sobre Marta e Maria. Que nós possamos ser Maria todos os dias, que nós possamos negligenciar nós mesmos e ouvir a voz do Senhor, né? Que nós possamos sempre estar atento ao chamado do Senhor para as nossas vidas. Amém? Em nome de Jesus, que Deus abençoe a todos e que essa palavra possa estar entrando no seu coração e que o Espírito Santo possa estar ministrando na sua vida e que te dê entendimento para que você seja uma Maria e não uma Marta. Que você possa não só receber Jesus na sua casa, mas que você possa sentar aos pés do Senhor Jesus e ouvi-lo, porque Ele é o seu melhor amigo e Ele está ali contigo todos os dias. E quando você se dispõe a ouvir o Senhor, chame Ele para conversar, pode ter certeza que Ele vai mover tudo ao seu favor, tá bom? Deus abençoe a todos, uma boa noite.